Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre um conteúdo um pouquinho diferente do qual vocês estavam vendo anteriormente. Continuaremos falando sobre os compostos orgânicos, só que hoje vamos focar nas propriedades dos compostos. Os compostos orgânicos, como já sabemos, são aqueles que possuem como elemento principal o carbono. Além do carbono, os principais elementos que também aparecem na maioria das moléculas orgânicas são o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Mas também tem a inclusão do enxofre e dos halogênios. No caso, os halogênios seriam o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. A existência ou não desses elementos nas moléculas, o tipo de ligações que elas realizam e o arranjo espacial das moléculas, aquela geometria molecular, vocês devem lembrar, falamos muito disso no ano passado, quando vocês estavam no segundo ano. Eu não vou entrar muito no conteúdo aqui, mas tudo isso ajuda a determinar algumas das propriedades físicas e químicas gerais dos compostos orgânicos. Veremos a seguir algumas delas. Começaremos pela polaridade. Sempre, olha lá, sempre que o carbono estiver ligado a um átomo de hidrogênio ou a outro carbono, a ligação será apolar, pois não há uma diferença de eletronegatividade, isto é, o par de elétrons compartilhado fica equidistante dos dois átomos, ou seja, ele não é atraído com maior intensidade por nenhum deles. Como exemplo, temos lá os hidrocarbonetos, o gás, butano, metano, propano, entre outros, né? Só possui ligações covalentes entre carbonos e hidrogênios, né? Visto que possui ligações apenas apolares. Essa é uma molécula que, em sua totalidade, é o quê? É apolar também. Por outro lado, no caso de ligações do carbono, né, ou do hidrogênio com outros elementos químicos mais eletronegativos, né, tais como, por exemplo, o oxigênio e o enxofre ou os halogênios, então há nessa situação uma diferença, né, na ligação, onde ela passa a ser polar e a molécula também será polar. Exemplo lá, o etanol, aquele que você já conhece, o tão famoso álcool, né? Que possui uma região polar, que é aquela ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, lá na formação do hidroxila, e uma região apolar, que é a ligação entre os hidrogênios e os carbonos lá na cadeia principal. Mas a sua molécula é classificada como polar. Forças intermoleculares. Vamos lá, as forças intermoleculares existentes entre os compostos orgânicos são fracas em comparação às forças dos compostos inorgânicos. A força intermolecular mais intensa é a ligação de hidrogênio, seguida da força de dipolo permanente e a mais fraca, que é a de dipolo induzido. Assim, quando comparamos os compostos orgânicos entre si, os que possuem o grupo hidroxila, o grupinho lá OH, tais como os alcoóis e os ácidos carboxílicos, realizam ligações de hidrogênio e por isso possuem as interações mais fortes entre suas moléculas. Solubilidade. Essa propriedade vocês já conhecem bem, já falamos muito sobre ela, né? Você já deve ter aprendido no primeiro, no segundo ano no ensino médio. Então, os compostos orgânicos, eles seguem aquela regrinha em que o semelhante dissolve o semelhante. Ou seja, compostos polares dissolvem-se em outros compostos orgânicos polares, enquanto os compostos apolares dissolvem-se nos apolares. Por exemplo, a graxa, né? Ela é apolar e dissolve-se na gasolina, que também é apolar. É por isso, né, que quando vamos limpar as nossas mãos que estão sujas de graxa, temos grande dificuldade para tirar elas com água, né? A água que é um solvente polar. Além disso, em virtude desse fato, é que se dá aquela explicação por que a gasolina também não se mistura com a água. Quando começamos a falar dos estados físicos, começamos então a falar lá dos pontos de fusão e de ebulição.
Se compararmos as substâncias inorgânicas iônicas ou metálicas, os pontos de fusão e ebulição dos compostos orgânicos são menores. Por que isso acontece? Isso acontece principalmente porque, conforme dito, as suas forças intermoleculares são menores, são menos intensas. Assim, é necessário fornecer menos energia para romper e mudar o estado físico da substância. Se compararmos os próprios compostos orgânicos, aqueles que realizam as ligações de hidrogênio, tendo o grupo hidroxila inseridos lá, o OH, em sua molécula, possuem maiores pontos de fusão e ebulição. Por exemplo, o metanol, que possui o ponto de ebulição igual a mais 64,8 graus Celsius aproximadamente, em condições normais de temperatura e de pressão. Já o ponto de ebulição do metano, que não possui o grupo hidroxila, é de menos 161,5, né? Um valor bem inferior. Isso acontece porque o metanol possui o grupo hidroxila. Por outro lado, compostos orgânicos pertencentes ao mesmo grupo funcional dependem da massa molecular, ou seja, quanto maior a massa molecular, maior será a cadeia carbônica. Por exemplo, o ponto de ebulição do ácido metanóico, que ao nível do mar é de mais ou menos 100,6 graus Celsius, enquanto o do ácido etanóico é de 118,2. Apesar de ambos serem ácidos carboxílicos, o ácido etanóico tem o ponto de ebulição maior porque ele possui um carbono e 2 hidrogênios a mais, tendo massa molecular maior que o ácido metanóico. Eu não tinha nenhum slide pronto aqui, mas também podemos falar sobre a combustibilidade. Vamos lá, a maior parte das substâncias orgânicas é combustível, ou seja, entra em combustão. No popular, como vocês costumam dizer, pode pegar fogo. Assim, reagindo com o oxigênio quando há uma ignição que inicia a reação que libera energia na forma de calor, tá? Energia térmica. Eles podem ser sólidos, como por exemplo a madeira, ou líquidos, como a gasolina e o álcool, ou até gasosos, como o butano. Isso mostra que os compostos orgânicos são responsáveis por grande parte da energia que consumimos, desde o que mantém os nossos fogões acesos, que nessa situação é o gás butano, até os combustíveis de nossos automóveis. Bom, galerinha, com isso chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido e também espero que vocês tenham gostado. Como tarefa, vocês devem pegar a apostila de compostos orgânicos oxigenados número 1, que é o módulo 20. Vocês vão abrir lá nas atividades finais e lá vocês vão responder as questões 6, 7 e 8. É isso, um abraço, boa sorte, bons estudos e bom fim de semana.